Capítulo 21. Médiuns exibicionista e problemáticos. Disposição orgânica. A faculdade mediúnica deve ser canalizada para fins nobres, evitando-se transformá-la em motivo de espetáculo gerador de comoções passageiras. Facultando o intercâmbio espiritual através do perispírito do sensitivo, o silêncio e o recolhimento são condições propiciatórias para a coleta de resultados positivos. Independente da vontade do seu possuidor, funciona quando acionada pelos espíritos que a manipulam, sendo, portanto, credora de assistência moral, de modo a atrair agentes dignificadores interessados no progresso geral e no intercâmbio saudável com os homens. Porque pululam, na erraticidade, os espíritos, muito cuidado deve ser dedicado à faculdade mediúnica, a fim de que não se torne instrumento útil aos desencarnados inferiores, lutando-se com esmero para não vir a ser presa dos levianos, que facilmente se mancomunam com os obsessores, gerando perturbações graves e enfermidades complexas. O trato com os espíritos impõe prudência, elevação moral, equilíbrio emocional em todo aquele que se interesse por colher resultados satisfatórios. A fé sincera, sem estardalhaço nem afetação, a entrega a Deus, com irrestrita confiança, e ao seu guia espiritual contribuem para uma educação mediúnica exemplar. O cuidado em torno dos comunicantes, que podem ter sido famosos na Terra, porém destituídos de elevação moral, precata o médium das armadilhas perigosas da obsessão, sempre de fácil ocorrência. O exibicionismo constitui um dos mais perigosos inimigos do médium, que passa a ser dirigido pelos espíritos vaidosos e prepotentes que não se desligaram das vanglórias terrenas e, apaixonados, se limantam ao psiquismo, movendo-o a bel prazer e ridicularizando-o com exotismos e preciosismos do seu agrado, totalmente antinaturais, porém que o fascinam e o comprazem, tomando-se, assim, o médium, presença obrigatória nas reuniões sociais e nos cometimentos frívolos, sob justificativas diversas, dando oportunidade aos seus conflitos e para exibir valores que não possui. Cercam-se esses médiuns de pessoas igualmente levianas que os bajulam e incensam, fazendo que a vaidade os domine, às vezes sob disfarces de humildade e benemerência longes da realidade. Vitimados pelas mentes ociosas e cultoras da vaidade no além, tornam-se intrigantes, apresentando-se como vítimas daqueles que lhes não concedem crédito e afastando-se das pessoas que não convivam com as suas pretensões. Ser-lhes-ia uma bênção a suspensão ou a perda da mediunidade, poupando-os de dissabores futuros e enredos infelizes de que se não liberarão facilmente. Quando tal sucede, teimam em prosseguir no campeonato da insensatez, derrapando em fenômenos automatistas ou mistificações grosseiras, que todos percebem, menos o autofascinado. Noutras vezes, permanecendo à disposição mediúnica, prosseguem presas dos espíritos afins, sofrendo as injunções penosas que criaram para si mesmos. O fenômeno mediúnico experimenta periodicamente interrupção, e médium algum pode, com antecedência, afirmar que produzirá manifestações desta ou daquela natureza, pela simples razão de não ser ele o seu agente. Quando ocorre semelhante aviso prévio, é de duvidar-se da qualidade moral dos comunicantes e do médium, tendo-se em vista o número de presunçosos, desocupados e mistificadores do além-túmulo, interessados em labores dessa natureza. A momentânea interrupção da mediunidade objetiva resultados positivos para o seu portador. Primeiro, demonstrar-lhe que a sua ingerência no fenômeno é passiva. Segundo, pôr-lhe à prova a paciência e a perseverança, ensinando-lhe como ser dúctil e submisso à soberana vontade de Deus, que determina o que é sempre melhor para as criaturas. Terceiro, ensejar-lhe a meditação em torno das lições de que foi objeto. Não é a mediunidade o meio único para alcançar-se a realização espiritual, e aqueles que não são médiuns ostensivos, graças à sua aplicação ao bem, estudos iluminativos, lapidação do caráter e enriquecimento moral, também conseguem alcançar os elevados cumes da perfeição que buscam com acendrado esforço. A faculdade mediúnica é concedida a determinados indivíduos, porque dela necessitam para o seu desenvolvimento moral e recuperação de compromissos que lhes pesam desfavoravelmente na economia das reencarnações passadas. Não aplicando corretamente os recursos edificantes, mas se complicam, arrostando consequências danosas para eles mesmos. Igualmente, a mediunidade não constitui sinal de elevação moral ou espiritual, razão pela qual homens nobres não a apresentam expressiva, enquanto outros, inferiores e de má vida, são assinalados por possibilidades largas, em que não se aplicam com o zelo e a dedicação que merecem, sendo esta uma característica natural do seu estado evolutivo ainda inferior.
O bom uso da mediunidade, a convivência psíquica com os espíritos elevados, as ações caritativas, o estudo dos ensinamentos de que se faz instrumento, as aspirações nobres que cultiva, tornam o indivíduo melhor e capacitam-no ao ingresso na classe dos missionários, graças à conduta relevante e à abnegação que revela na prática do bem. As tendências morais do médium contribuem fortemente para a qualidade e o tipo das comunicações de que ele se faz intermediário. No caso dos médiuns exibicionistas, merece seja considerado que os espíritos fanfarrões que os utilizam encontram neles uma perfeita sintonia de propósitos, desta ou de existências próximas, quando foram motivo de exaltação e vaidade, agora recalcadas, a expandir-se através da passividade mediúnica. Com o tempo, passam a acreditar que são merecedores dos fenômenos que lhes acontecem, e que os espíritos se lhes submetem, atribuindo-se valores que estão distantes de possuir. O orgulho cega e as paixões inferiores latentes desvelam-se, tombando-os em formas grosseiras ou sutis de simonia, que passam a exercer, estimulados pelos apaniguados que os cercam, igualmente irresponsáveis. O médium exibicionista encontra-se em constante perigo sob pressões que procura ignorar e que terminam por macerá-lo. Desperta tardiamente no corpo para a responsabilidade, quando isto ocorre, porquanto comum é prosseguir na carreira infeliz até o momento da consumpção carnal. Assim, pois, médiuns, escreveu o Espírito Pascal, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem conceder-vos. Tende fé na mansuetude do Mestre, ponde sempre em prática a caridade, não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Estejam sempre as vossas ações de harmonia com a vossa consciência e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nessa vida passageira e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave. Que, dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha, porquanto, não fazendo proveitosa a luz que ilumina, será menos excusável do que outro qualquer e terá que expiar a sua cegueira. Asterisco o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, capítulo 31, item 13, 31 #edição, FEB, nota do autor espiritual.